Era uma madrugada abafada na Filadélfia. A cidade respirava um clima de festa misturado a uma tensão estranha. Torcedores do Palmeiras e do Botafogo lotavam as ruas próximas ao Lincoln Financial Field, onde as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA aconteceriam em poucas horas. No saguão de um motel modesto, 3 torcedores do Palmeiras, André, Matheus e Renan, conversavam enquanto dividiam uma garrafa de uísque barato. Tinham vindo de São Paulo em um voo fretado, animados pela chance de ver o Verdão avançar. Mas Matheus, o mais supersticioso do grupo, não conseguia relaxar. Ele sentia que havia algo estranho na cidade. "Mano, vocês não sentiram? Tá um clima pesado aqui. É como se fosse da merda", disse, coçando o braço onde usava uma tatuagem mal feita do escudo do clube. André deu risada. "Para com isso, cara. Vai dar tudo certo. É só um jogo. Se a gente ganhar, já garante 70 milhões, imagina." Matheus não respondeu. Enquanto olhava para fora da janela do quarto, viu algo que gelou sua espinha. Um homem parado na esquina, de costas, usando uma camisa antiga do Botafogo, toda rasgada, olhando fixo para o chão. Não se mexia, apesar do vento frio que balançava as árvores. "Renan, olha aquilo!" Quando os 2 amigos foram até a janela, o homem não estava mais lá. Sumira, como se nunca tivesse existido. Eles tentaram rir daquilo, mas Matheus passou a noite em claro. Sonhou com vozes sussurrando em inglês e português ao mesmo tempo, sempre repetindo a mesma frase. O preço da vitória é o sangue. De manhã, já no café do hotel, viram as notícias. Um torcedor do Botafogo tinha sido encontrado morto em um beco, a poucos quarteirões do estádio. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera funcionando. A polícia local tentava abafar, para não estragar a festa, mas Matheus sabia. Aquilo era um aviso. E, à medida que o estádio começava a lotar, a cidade parecia se tornar um enorme palco para algo muito maior do que futebol. O sol do meio-dia castigava as filas de torcedores que serpenteavam pelas ruas da Filadélfia em direção ao Lincoln Financial Field. Bandeiras verde e brancas se misturavam a faixas alvinegras e os cantos de guerra ecoavam como tambores de uma batalha iminente. Matheus, André e Renan tentavam se distrair. Já estavam dentro do estádio, no setor norte, misturados com a torcida organizada do Palmeiras. Mas Matheus não conseguia esquecer o homem da esquina, nem a morte do torcedor do Botafogo, encontrada sem explicação. "Cara, é sério, vocês viram quantas câmeras tem por aqui? Como ninguém viu nada?" insistiu Matheus, batendo o pé no concreto, nervoso. Renan tentou cortar o clima. "Relaxa, mano. Isso é briga de torcida. Acontece." Mas Matheus não acreditava. Algo estava errado. Ele sentia um frio no estômago, mesmo sob o calor sufocante. Quando o time entrou em campo, a multidão explodiu em gritos. Fogos de artifício iluminaram o céu claro. Mas em meio ao barulho ensurdecedor, Matheus viu algo que o paralisou. Entre os torcedores do Botafogo, na parte mais alta das arquibancadas, havia um grupo de homens parados, imóveis, todos usando camisas antigas, manchadas como se estivessem molhadas de algo escuro. Eles não cantavam, não pulavam, não comemoravam, apenas observavam o gramado, em silêncio absoluto. E em algum momento pareciam encará-lo. Matheus cutucou André com força. "Olha lá! Olha aquilo!" Mas quando André ergueu o olhar, os homens haviam sumido. Só restava a massa de torcedores pulando e gritando. A partida começou tensa. Faltas duras, provocações. Cada lance parecia carregar uma energia estranha, como se algo sombrio pairasse sobre o gramado. A cada gol perdido, Matheus sentia as vozes ecoarem em sua cabeça. "O preço da vitória é o sangue." No intervalo, foi até o banheiro tentar lavar o rosto. A água fria não ajudou. Na parede da cabine, alguém tinha rabiscado com um marcador preto uma frase: "Aqui se paga com vida o que se ganha em campo." Matheus saiu em pânico, trombando com Renan que vinha atrás dele. "Matheus, que porra é essa na sua camisa?" Matheus olhou para baixo. Sobre o escudo do Palmeiras, uma mancha escura se espalhava. Parecia sangue, mas não havia ferimento algum em seu corpo. Ele correu para o corredor que dava acesso à arquibancada.
Quando parou para respirar, notou que a multidão gritava mais alto do que nunca. Mas no fundo do túnel, um vulto com a camisa rasgada do Botafogo observava, imóvel, como na esquina da noite anterior. Matheus sabia que aquilo não era coincidência. O jogo não era mais só futebol. Era um pacto, e a contagem de corpos talvez estivesse apenas começando. O segundo tempo começou elétrico. Palmeiras e Botafogo voltaram programado com o mesmo espírito de guerra. O placar estava zerado, mas a tensão era insuportável. Cada dividida parecia uma luta por sobrevivência. Matheus ficou paralisado na arquibancada. A mancha escura em sua camisa não saía, mesmo depois de tentar esfregá-la com água. Ele tremia, sentindo o ar do estádio pesar sobre seus ombros como uma mão gelada. Renan, André, eu tô falando sério. Tem alguma coisa errada aqui. Esses caras, esses vultos, eu não sei o que é, mas não é normal, sussurrou, tentando ser ouvido no meio da bateria da torcida. André balançou a cabeça, suado e irritado. Para com isso, velho. Vai ficar zicando o jogo? É final de campeonato pra gente. Vai dar tudo certo. Mas Matheus não conseguia tirar os olhos do gramado. A certa altura, o Palmeiras encaixou um contra-ataque perfeito. Estevão avançou, driblou o goleiro e chutou. Gol. A torcida explodiu em delírio, mas para Matheus foi como ouvir uma sirene fúnebre. Em meio aos gritos de comemoração, ele percebeu uma movimentação estranha do outro lado do setor. Um torcedor do Botafogo, que gritava palavrões para a torcida palmeirense, caiu no chão subitamente, se contorcendo como se tivesse levado uma facada. Um segurança correu até ele. Gritos de pânico se misturaram aos rojões e fogos de artifício. Alguns torcedores tentaram ajudar, mas quando afastaram a multidão, não havia sangue nem arma. Nada. O homem só tremia, os olhos brancos repetindo palavras desconexas. O preço da vitória. Ele arregalou os olhos. É isso. Cada gol, cada vitória, alguém paga. Renan, já pálido, agarrou o braço dele. Cala a boca, cala a boca! Ninguém vai morrer por causa de gol, cara. Você tá delirando. Mas naquele momento, o som de uma sirene ecoou fora do estádio. Uma ambulância chegou correndo pelos corredores, levando o torcedor em convulsão. Enquanto isso, o Palmeiras fazia pressão para marcar o segundo gol. Matheus ficou hipnotizado. Lá embaixo, perto do banco de reservas, ele viu, ou achou que viu, os homens com as camisas antigas do Botafogo, parados atrás das placas de publicidade, observando o campo. Nenhum segurança parecia notar. Eles estavam lá só para ele. Aos 89 minutos, o juiz marcou falta perigosa para o Palmeiras. Rafael Veiga ajeitou a bola. A torcida foi à loucura, cantando, pulando. Matheus fechou os olhos, rezando para que o chute fosse para fora. Veiga correu, chutou. Golaço, 2-0. O estádio veio abaixo. Na arquibancada, um torcedor do Palmeiras, idoso, que estava algumas fileiras abaixo deles, caiu para frente, imóvel. Um grito de mulher se espalhou como um vento gélido. O homem estava morto. Ataque cardíaco, disseram. Mas Matheus sabia. Não era coincidência. Enquanto carregavam o corpo numa maca improvisada, ele viu os vultos sorrindo para ele, lá no túnel de acesso ao vestiário. E ouviu, nítido, dentro da própria cabeça: o prêmio é grande, mas o pagamento é maior. Matheus sabia que precisava sair dali, mas algo dizia que já era tarde demais para fugir. O apito final ecoou como uma sentença. Palmeiras 2, Botafogo 0. A festa verde-branca tomou conta das arquibancadas, bandeiras tremulando enquanto a torcida gritava: é campeão do mundo, porra! Mesmo que fosse só oitavas, para eles já era título. Matheus, porém, não comemorava. Com o rosto pálido, empurrava Renan e André para fora do setor, enquanto os dois ainda tentavam entender o pânico estampado nos olhos do amigo. «Mano, para, já deu, você tá doido?» resmungava André, tentando afastar um bandeirão que quase os derrubou na escada. Matheus parou perto de uma das saídas internas do estádio, perto dos túneis que davam acesso aos vestiários e áreas restritas. O fluxo de torcedores ia na direção oposta, todos indo para os portões de saída.
Mas algo chamava Mateus para baixo, para onde não devia ir. Ele viu de novo os vultos, dessa vez mais nítidos, 6 figuras com camisas do Botafogo de épocas diferentes, todas rasgadas, sujas de algo escuro. Cada rosto parecia ter a pele repuxada, como se estivessem presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os olhos fundos brilhavam, fixos nele. Renan gritou atrás dele: "Mateus, pra onde você vai, caralho?" Mas era inútil. Mateus avançou pelo corredor estreito, desceu os degraus que davam acesso ao túnel de serviço. Cada passo era como caminhar dentro de uma caverna viva. O som da torcida lá fora ficando abafado, distante. Só restava o silêncio e um eco úmido das gotas que pingavam do teto. No fim do túnel, ele chegou a uma porta de metal aberta. Lá dentro, um antigo depósito de equipamentos esportivos, escuro, com cheiro de mofo. E ali ele viu, sobre o piso de concreto, havia marcas vermelhas, pegadas de sangue formando um círculo perfeito. No centro do círculo, um homem, ajoelhado, tremendo, vestia a camisa atual do Botafogo. Era Diego, um jovem torcedor que Mateus reconheceu das redes sociais, famoso por tatuar o escudo do clube no peito. Ele chorava, murmurando frases sem sentido. Uma das figuras fantasmagóricas apareceu atrás dele, pousando uma mão cadavérica sobre o ombro. O vulto falou, mas a voz saía de todos os cantos do depósito. "Você quer a vitória, quer a glória, mas o que oferece em troca?" Diego ergueu o rosto, os olhos perdidos, enquanto uma faca velha surgia em suas mãos, quase como se tivesse sido entregue por mãos invisíveis. Mateus tentou correr até ele, mas algo o prendeu no lugar. Era como se o ar fosse uma parede de concreto. Diego sorriu, um sorriso vazio, e cravou a lâmina no próprio peito. O sangue escorreu pelas linhas do círculo, como se fosse absorvido pelo chão. As luzes tremeluziram, piscando em um estalo violento. Um grito se espalhou pelo túnel. Um grito que parecia vir do próprio estádio. Mateus caiu de joelhos, chorando, sentindo o ar ficar gelado. Quando ergueu a cabeça, os vultos agora olhavam diretamente para ele. "Você viu, você entende. O preço da vitória é o sangue. O próximo é você." As luzes se apagaram de vez e Mateus gritou no escuro, enquanto passos arrastados se aproximavam dele. Quando Mateus acordou, estava deitado sobre o chão frio do túnel de serviço. Tudo estava em silêncio. Não havia mais som de torcida, nem o eco abafado do gramado. Só o gotejar distante de canos velhos e um rangido de uma porta metálica se movendo com o vento. Ele tentou se levantar, mas sentiu o peito pesado. O círculo de sangue ainda estava lá, escuro, quase seco. O corpo de Diego já não estava mais. Não havia sinal do jovem botafoguense, nem da faca. Apenas as pegadas que se perdiam em direção ao gramado. Mateus cambaleou até a saída do túnel. O estádio estava vazio agora, abandonado, como se o jogo nunca tivesse acontecido. Os alto-falantes ainda emitiam chiados, copos descartáveis e bandeiras rasgadas cobriam os degraus. Não havia policiamento, nem faxineiros, nem amigos, só o vento frio da Filadélfia. Do outro lado do campo, perto do banco de reservas, Mateus viu os vultos pela última vez. Eles estavam alinhados, como uma torcida própria. Todos com camisas de Botafogo de décadas passadas, rostos pálidos, bocas costuradas por linhas pretas. Eles não se mexiam, não piscavam, não precisavam mais. Mateus entendeu. Aquilo não era uma maldição de um time ou de outro. Era o preço que torcedores fanáticos, dirigentes e até jogadores estavam dispostos a pagar para vencer. Um pacto sem rosto, alimentado por décadas de rivalidade, ódio e sacrifícios silenciosos. O Mundial não era apenas um torneio de futebol, era uma arena de barganhas de sangue. Ele se lembrou das vozes na cabeça. O prêmio é grande, mas o pagamento é maior.
Enquanto andava em direção à saída, o eco dos passos ressoava como uma contagem regressiva. Passou pela bilheteria abandonada, viu no chão uma manchete de jornal estrangeiro, já molhada pela chuva fina que começava a cair. Torcedor desaparece misteriosamente após partida histórica entre Palmeiras e Botafogo. Era o seu rosto, uma foto antiga que nem ele lembrava de ter tirado. Matheus sorriu, mas era um sorriso torto, quase uma careta. Ele entendeu que jamais sairia dali. Seria mais um rosto na arquibancada fantasma, para assombrar o próximo que ousasse trocar sangue por glória. Na manhã seguinte, nos noticiários esportivos, só se falava na classificação do Palmeiras, nos 72 milhões, no sonho do título mundial inédito. Nenhuma linha sobre os desaparecidos, nenhuma menção ao círculo no túnel. O estádio foi limpo, o sangue sumiu. Mas quem estivesse atento o bastante, ao rever os vídeos do jogo, poderia ver, em um quadro congelado, uma fileira de torcedores imóveis lá no alto. Camisas rasgadas, rostos sem expressão. E entre eles, o olhar vazio de Matheus. Um novo aviso, aguardando o próximo gol.